Olá galera, vamos iniciar agora uma videoaula onde nós iremos falar sobre tensão e deformação, tá? Relembrar as fórmulas que envolvem tensão e deformação, tanto normal quanto de cisalhamento. Para iniciar, vamos falar sobre a tensão. A tensão ela pode ser tensão normal ou tensão de cisalhamento, a princípio. A tensão normal, ambas as tensões são calculadas através da fórmula força sobre área. A diferença é que na tensão normal você vai ter uma força que é perpendicular à área em questão. E aí a tensão normal vai ser a força pela área que é perpendicular. Ou seja, a área tem que fazer 90 graus com a direção da força. E aí tensão é força sobre área. Nesse caso específico, a tensão ela vai ser P, que é a carga aplicada, dividido por A vezes B, porque essa seção é uma seção retangular, logo a área dela é a base vezes a altura. Nesse caso, A vezes B. Essa área, obviamente, pode ser qualquer tipo de forma geométrica, apesar que nós enfatizamos mais nas áreas que são quadradas, retangulares ou também circulares. E aí pode ser circulares maciças ou tubulares. E aí a fórmula, se for circular, você vai usar πr ao quadrado ou a fórmula equivalente, que é π vezes d ao quadrado sobre 4. Cisalhamento é a mesma coisa. Você tem tensão é igual a força sobre área. O símbolo é diferente. Essa letra é a letra tal e essa aqui é a sigma. Essa letra tal e essa aqui é sigma minúscula, né? E aí o que acontece? Na tensão de cisalhamento, até fiz uma representação aqui, a carga, no caso aqui a gente chama de V cortante, ela é aplicada paralelamente à área em questão, tá? No caso aqui você percebe que a força está paralela à área, está na mesma direção que a área, o ângulo ali é zero, não pode ter ângulo. Se tiver um ângulo, você vai ter que decompor em tensão normal, em força que vai gerar tensão normal, e uma força que vai gerar tensão de cisalhamento. Nesse caso específico, você tem o quê? Que a tensão de cisalhamento é a cortante dividido pela área. Nesse caso, a área ela é a altura dessa viga vezes a sua espessura, porque também é uma área retangular que também pode ser circular. No caso da área de um círculo, πr ao quadrado ou π vezes d ao quadrado sobre 4. Beleza? Inicial, que eu não tinha colocado. E aí é o seguinte, esse delta ele é o alongamento. A deformação normal ela é representada pela letra grega epsilon, calculada através de delta dividido pelo comprimento inicial. Como esses dois camaradas têm a mesma unidade, esse cara vira adimensional. Mas geralmente a gente representa ele como metro por metro ou milímetro por milímetro. Por que coloca essa representação? Para significar que, vamos supor que após a aplicação de uma carga foi constatada uma deformação de 0,01 metros por metro. Significa que aquela barra deforma 0,01 metros a cada metro de comprimento que ela tiver. Bom, também conseguimos achar esse alongamento em função da carga, do comprimento inicial, da área e é o módulo de elasticidade, uma propriedade do material. Tá? Então, PL dividido por AE vai chegar no alongamento causado pela aplicação de uma força. Nós temos também a lei de Hooke.
A lei de Hooke nos diz que a tensão normal é o produto do módulo de elasticidade vezes a deformação normal. E também, como nós temos situações que envolvem temperatura, além disso, nós teremos a fórmula da deformação, do alongamento térmico. Aquela mesma fórmula de dilatação térmica que nós aprendemos no ensino médio. Só muda um pouco a simbologia. Aqui você vai ter ΔT é igual a Li vezes alfa. Esse alfa é aquele mesmo coeficiente de dilatação térmica que nós aprendemos no ensino médio, vezes a variação da temperatura, tá bom? Então, só lembrar que essas unidades elas têm que conversar. Se o alfa for 1 por grau Celsius, esse ΔT tem que estar em graus Celsius. Se o alfa for 1 por Fahrenheit ou por Rankine, o ΔT tem que estar acompanhando, beleza? Então é só isso mesmo, deformação normal. Depois eu vou entrar um pouco mais a fundo nela, tá? Deformação de desalinhamento é assim, algo bem simples. Nesse primeiro momento eu não vou falar muito sobre, só quero falar o conceito mesmo. A deformação normal ela tende a alongar ou a comprimir, ou seja, aumentar ou diminuir o tamanho de barras, fios e por aí vai. A deformação de desalinhamento ela tende a mexer na forma, variar, torcer mesmo. E aí o que acontece? Você tinha um objeto que é uma seção que era quadrada, ângulo de 90 graus, e após a aplicação de uma carga, eu vou até mudar esse P para V, porque esse cara tem mais sentido de cortante do que de carga. Após a aplicação de uma cortante e, obviamente, uma reação, né, porque não tem movimento, tem que ter o equilíbrio, esse objeto, essa forma, sofreu uma deformação por cisalhamento. Ou seja, os ângulos dela variaram. E aí, a deformação de cisalhamento, representada pela letra γ minúsculo, como ela pode ser calculada? Nesse caso, você tem que a deformação por cisalhamento é a diferença do ângulo, né? É a diferença do ângulo, ou seja, é π sobre 2 menos o novo ângulo. Esse ângulo era π sobre 2, 90 graus. Quando foi deformado, ele virou um ângulo alfa. A deformação ela vai ser π sobre 2 menos alfa. Por exemplo, qual é a deformação nesse canto aqui? Com esse ângulo beta. Deformação vai ser igual a π sobre 2 menos beta. Interessante é lembrar que a gente sempre vai usar isso em radianos, tá? Pode achar em graus? Pode, mas geralmente a gente acha em radianos. Mas, fica o critério. E é interessante a gente lembrar que alfa é um ângulo menor que 90 graus e beta é um ângulo maior que 90 graus. Ou seja, aqui, como a alfa é menor, essa deformação ela vai ser positiva. Aqui, como o beta é maior que 90 graus, esse cara vai ser negativo, tá? Só mesmo por uma questão da gente entender bem como funcionam as deformações de cisalhamento. Na sequência, quando a gente for falar de torção, eu vou relembrar algum desses conceitos, porque deformação de cisalhamento está muito associada à torção, principalmente quando a gente está falando de eixos, ok? Bom, para fechar essa videoaula sobre as fórmulas, vamos falar da torção, tá? A torção, ela, como eu falei bem, a questão de cisalhamento está muito relacionada à torção. E aqui eu tentei desenhar um eixozinho com raio C e esse ângulo φ. Esse ângulo é porque é o seguinte, quando você aplica um torque que gera uma torção, é como se essa área ela não se deforma, mas ela gira em relação ao ponto inicial. E aí gera um ângulo φ. E aí quais são as formas? A deformação de cisalhamento máximo é igual ao raio vezes φ sobre L. Essa fórmula é muito utilizada. Tensão de cisalhamento máxima, torque vezes C sobre J.
O J é quem? É o momento polar de inércia. Π sobre 2 vezes C a quarta. C é o raio, tá? C é o raio. Pela lei de Hooke, a tensão de cisalhamento é igual à deformação de cisalhamento vezes o G. G é o módulo de rigidez ou o módulo de elasticidade transversal. Assim como o E, que é o módulo de elasticidade, é uma propriedade do material. Tem uma outra formazinha que é nova para vocês. O ângulo φ pode ser determinado também através do torque, do L, do J e do G. Φ é igual a TL dividido por JG. Φ é o ângulo de giro. No caso de um motor que transmite torque ao eixo através de potência e rotação, com a rotação e a potência eu posso achar o torque. Se eu tiver a velocidade angular, aquela que é dada em radiano por segundo, basta eu dividir a potência em watts pelo W em radiano por segundo que eu vou achar o torque em newton-metros. Se eu tiver a frequência, aquele hertz, basta eu dividir a potência pelo 2πf e esse F em hertz que eu vou achar já em newton-metros. Se eu tiver a potência e tiver a rotação em RPM, basta eu dividir, fazer a conta, 30π sobre πn e eu vou achar também o torque em newton-metros. Falando agora de eixo tubular, né, eu tentei reduzir essas formas, surgiu novas, mas eu suprimi algumas. Quando você fala de eixo tubular, o J muda. O J ele passa a ser π sobre 2 vezes o raio de fora a quarta, menos o raio de dentro a quarta. E o que é interessante também, que além da tensão máxima que nós aprendemos a achar aqui, você também pode achar uma tensão mínima. A tensão mínima vai usar o mesmo J, só que enquanto a tensão máxima usa o raio de fora, a tensão mínima vai usar o raio de dentro. Tá? Por que eu não falei de tensão mínima aqui? Porque quando o eixo é maciço, a tensão mínima ela vai acontecer no menor raio possível. O menor raio possível é zero, então a tensão mínima é zero. No eixo tubular existe um raio mínimo, diferente de zero. Logo, você vai ter uma tensão mínima. Então essas são as fórmulas que envolvem torção. Tá? Então para calcular torção, você vai ter que usar essas fórmulas. Óbvio que o torque muitas vezes vai ter que ser calculado por diagrama de torque, que nós já vimos nas aulas anteriores. E para fechar nosso vídeo, vamos falar um pouquinho sobre algumas conversões, né? Vocês me pediram, tá aqui. Pascal é igual a Newton por metro quadrado. O megapascal, que é muito utilizado, porque as tensões geralmente são megapascal, é igual a 10 a sexta pascal, mas que também pode ser considerado diretamente como Newton por milímetro quadrado. E geralmente as forças são Newton, as dimensões em milímetro, então você vira um Newton por milímetro quadrado. O GPa é 10 a nona PA, mas também pode ser chamado de quilonewton por milímetro quadrado. Facilita as contas. Tá? Então, Pascal, Newton por metro quadrado, megapascal, 10 a sexta de Pascal, que é igual a Newton por milímetro quadrado, e GPa é 10 a nona PA, que é igual a quilonewton por milímetro quadrado. Outra coisa interessante também, quando você for mexer com deformação de cisalhamento, tem uma consideração que ajuda você um pouco. Para ângulos muito pequenos, e geralmente os ângulos de deformações são muito pequenos, ângulos menores que 5 graus ou menores que 0,087 radianos, tá? Você tem o quê? Que o seno do ângulo é igual ao ângulo em radianos. O cosseno do ângulo é igual a 1 e a tangente do ângulo é também igual ao ângulo em radiano. Você pode considerar porque a aproximação é muito firme, tá? Ela é muito próxima, então você pode considerar. E em algumas questões você vai precisar dessa conversão. Um HP é igual a 746 watts, tá? 1 HP, 746 watts. Uma conversão de potência. Galera, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês consigam fazer as listas de exercícios, atividades com as nossas aulas e também com essa videoaula extra, tá bom?
Boa sorte, bons estudos e qualquer coisa eu estou à disposição.